Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês aqui nesse momento. Então, vamos ver a nossa aula de hoje? Aula número 3, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, a história da arte, arte grega e arte romana. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, então, na nossa aula, nós falamos, nas outras aulas, nós falamos sobre a arte antiga, a arte clássica, e aqui vocês já devem ter, já sei o que é isso, o que nós vamos falar. Então, nós vamos iniciar a nossa aula com a arte grega, trazendo todo esse ambiente, que representa aqui a arte grega, a forma de se vestir, a arquitetura, o modo como eles tinham a questão da conversa, do diálogo, de filosofar. Então, a arte grega ela tem muita influência aonde? Na cultura ocidental. Então, vamos ver alguns conceitos que envolvem essa arte grega, o berço da cultura ocidental. Vamos lá? Então, a história da arte consiste em uma verdadeira ciência que estuda desde movimentos artísticos às modificações estéticas, obras de arte e seus diversos artistas. Por sua complexidade, a arte e sua história são analisadas de acordo com a vertente social, política e religiosa de cada época. Continuando, a grande marca dos gregos foi o desenvolvimento da polis, que era a polis, uma cidade-estado, sendo que as duas principais foram Atenas e Esparta, certo? Então, aí nós temos já duas coisas falando, Atenas e Esparta, sabe? São essas cidades-estados que foi o berço, da cultura, muito desenvolvimento. Então, e aí, falando sobre essa questão que envolve a arte grega, nós vamos adentrar em um período que é chamado da escultura. E o que nós temos sobre essa escultura, que é denominado de período arcaico, certo? Então, o período arcaico vai do século 8 a.C. ao século 5 a.C., certo? No período arcaico, o que nós temos como característica dessa escultura do período arcaico? A escultura grega deu seus primeiros passos. Inicialmente, os artistas se inspiravam nos modelos egípcios e assírios, mas não demorou muito para que adquirisse características próprias. Continuando, havia uma diferença na produção, na reprodução de homens e mulheres nas esculturas femininas chamadas de core. Como eram chamadas as esculturas femininas? Core, tá? É possível perceber túnicas cobrindo os corpos, já os homens eram chamados de couros. Apresentavam músculos definidos e pernas separadas, os primeiros aspectos de movimento na escultura, certo? Então, nós falamos que a escultura grega ela vai pegar a influência lá dos egípcios. Vocês lembram como era a escultura egípcia que eu mostrei para vocês na nossa aula anterior? Então, vamos ver um exemplo, justamente aqui, de uma escultura grega, que é chamada de quê? Core, certo? Uma escultura grega feminina. Vocês percebem, lembram lá do Egito, quando eu falava que a escultura ela era os braços cerrados ao corpo, uma forma muito rígida, sem movimento? Então, aqui nós temos já essa influência da escultura grega, vai buscar a influência lá nos egípcios, certo? Então, é algo muito rígido, aquele braço muito cerrado, a questão da simetria, não expressando o que? Os sentimentos. Lembram que nós falamos isso na nossa aula sobre o Egito Antigo? Pois é, então, os gregos também pegaram essa influência. E aí nós vamos para o período clássico. Vamos ver o que nós temos no período clássico. Nessa fase, a escultura grega já conseguia retratar de maneira cada vez mais realista e natural a figura humana. As faces, que antes eram rígidas, passam a ter um aspecto muito mais próximo do real. Uma importante característica desse período foi a possibilidade de a obra ser vista sob diversas perspectivas, tridimensionalidade. Lembra quando eu falei
que lá no Egito era de bidimensionalidade, porque era altura e largura. Aí agora não, o que acontece é a tridimensionalidade, altura, largura e profundidade, a questão do volume. E temos um outro período da arquitetura grega, que é chamado de período helenístico. Vamos ver? Então, esse período helenístico, as mudanças enfrentadas nesse período, com o auge da democracia e o desenvolvimento possibilitado por Péricles, né? Uma das maiores personalidades políticas dessa época, se refletiram na escultura grega. As obras começam a retratar o cotidiano e as expressões ganharam um aspecto dramático e teatral, porém ainda de maneira realista. E aí nós temos o quê? Eu trouxe para vocês verem essa mudança que aconteceu, principalmente na escultura grega. Vamos ver? Então aqui eu tenho o Discóbolo de Miron. Vocês lembram da primeira, a core que eu mostrei para vocês? Algo muito rígido, né? Aquela coisa, não tinha uma expressão muito acirrada, né? A questão sem movimento. Aqui no Discóbolo de Miron você já consegue ver a proporcionalidade, a questão dos músculos corporais, a questão do movimento. Então, os gregos eles vão, vamos dizer, evoluindo, avançando nessa questão de retratar a figura humana, sem falar na questão da altura, largura e profundidade da escultura, certo? E falando sobre isso também, na Grécia nós tivemos a questão das pinturas que envolveram a cultura grega antiga. A arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, olha aí, bem como nas paredes das grandes construções, os vasos nem sempre foram peças de decoração, sendo utilizados no trabalho diário ou para guardar mantimento, tais como os vinhos e azeite. E aqui eu trouxe para vocês justamente os exemplos dos vasos, tá? Se vocês perceberem, lembram que lá na pré-história eu falei para vocês que eles faziam os utensílios para suprir uma necessidade, guardar seus alimentos, suprir essa necessidade, não era algo contemplativo, eles não faziam, eu estou fazendo uma obra de arte, sim, algo utilitário. Na Grécia também, mas na Grécia eles queriam que uma beleza. Então, aqui nós temos dois exemplos, se vocês perceberem, né? A arte da pintura era desenvolvida em cerâmica, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos, né? Nem sempre eram peças de decoração. Então, aqui vocês percebem que nós temos dois exemplos de vaso. Um com um fundo vermelho, que aí aparece amarelo, e o outro nós temos um exemplo com um fundo preto, que era a inversão das cores, certo? E eram guardadas para quê? Para guardar os mantimentos, tais como vinho, azeite. E aqui nós temos o exemplo dessa cerâmica que foi desenvolvida nesse período da arte grega. Então, essa inversão de cores, e eles sempre mostravam um cotidiano, e eles utilizavam até mesmo a questão da curvatura da pintura para fazer justamente a proporcionalidade no desenho. Então, aqui nós temos essa inversão de cores, tá? Então, aqui nós temos esses vasos que vocês podem ver de várias maneiras, e eles geralmente retratam o quê? Cenas da mitologia grega. Os gregos, eles eram muito envolvidos a questão mitológica, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos desses vasos que eram usados para quê? Para guardar esses alimentos, principalmente como o azeite. Certo? Aí nós temos a questão da arquitetura. O que nós vamos falar sobre a arquitetura? Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito, de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e o fundo dos templos. Ora, se nós estamos falando da questão da arquitetura, a arquitetura vai ser principalmente uma influência muito grande no mundo ocidental. A questão das colunas. O que era isso? Eram 3 ordens que eles eram denominadas de ordem dórica, jônica e coríntia, certo? Então, essa arquitetura ela vai ter um papel primordial na questão do desenvolvimento,
Porque a arquitetura grega principalmente era feita nos templos, para guardar as imagens dos deuses que estavam ali, os cultos. E isso era muito importante nesse período, certo? Então, dentro dessa arquitetura grega, nós estamos vendo, trouxe aqui para vocês, essa questão das colunas. Aqui nós temos o exemplo, e essa coluna, tá, que é chamada de canelúrias. O que é? A coluna é a parte que tem aqui, essa parte aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, é a parte de baixo. Em cima é chamado de capitel, onde tem tipo umas folhas. Essa aqui é um exemplo de uma coluna coríntia, porque ela tem justamente chamada de folhas de acantos, que são essas folhas que representam a questão da vegetação desse período. Então, aqui nós temos um exemplo dessa arquitetura grega, principalmente esse frontão. Quantas aí na casa de vocês, né, onde vocês moram, não tem essa parte da casa com esse frontão, como se fosse um triângulo, não é verdade? Então, isso é uma influência, sim, uma influência da arquitetura grega. Aí nós vamos iniciar falando da ordem dórica. A ordem dórica é uma ordem muito mais simples, tá? E não possui base. As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo. Então, essa coluna dórica, ela representa algo mais simples. Foi, vamos dizer, o princípio dessa arquitetura, dessas colunas que eles criaram. Então, o capitel dórico, ele é muito mais simples. Nós vamos ver um exemplo desse capitel. Aqui nós temos, então, o que é? O capitel é essa parte de cima, onde ele é muito mais simples. Aqui são a coluna, que eu chamo de canelúrias também, que são esses altos relevos que tem. Ele não vai ter uma base, ela não vai ter uma base lá no final. Então, ela é denominada uma das ordens mais simples que tem nesse período. E aí, depois dessa ordem, nós temos a ordem dórica, a ordem jônica, tá? E dentro da ordem jônica nós podemos falar o quê? Existia uma variante no desenho das colunas, as chamadas cariátides, que eram colunas em forma de mulheres, em homenagem às jovens da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito com os persas. Então, aqui nós temos a ordem jônica, que ela retrata, mostrando a imagem para vocês agora da ordem jônica, o capitel é diferenciado com o quê? Pelo capitel, que é aquela parte lá de cima. Dizem que essas volutas que vocês estão vendo aí, que essas partes assim, como se fosse aí espiral, né? Ela faz uma homenagem aos cabelos das mulheres gregas. Alguns estudiosos colocam isso. E nessa ordem, a coluna que eu mostrei para vocês era trocada pela imagem de uma moça, de uma jovem, certo? Que era chamada de cariátides. Depois dela vem a coluna que a ordem coríntia, tá? Que nós vamos ver o conceito dessa ordem coríntia. O que era esse conceito? É uma evolução da ordem jônica no sentido de uma maior valorização da ornamentação, tendência marcante entre o final do século V e o início do século IV a.C., certo? Vamos ver uma imagem que eu já mostrei para vocês lá no começo, a questão dessas ordens, tá? Então, esse é um capitel coríntio, certo? E aí, agora eu vou mostrar para vocês as ordens, como é que elas ficam na arquitetura. Então, aqui nós temos a coluna, certo? Deixa eu tirar aqui. Aqui nós temos a ordem dórica, aonde lá no frontão existe uma narrativa, geralmente é feita em alto relevo, que é uma narrativa da mitologia grega, que fica no frontão, tá? Então, a ordem dórica das colunas, certo? E aqui nós temos a ordem jônica. Já muda totalmente a questão da composição e a ordem, o capitel, que demonstra que é uma ordem jônica, certo? E já tem uma base, o que não tinha lá na ordem, certo? Dórica. E aí nós temos agora a ordem coríntia, que tem uma base. O frontão ele é muito mais simples, já não tem tantos detalhes,
mas a ordem é aquela que eu falei para vocês, a Coríntia, que faz essa homenagem à questão da vegetação, que tem folha de acanto, já tem toda uma mistura esse capitel, certo? E aí, passando disso, nós vamos para a arte romana. Falamos da Grécia Antiga e agora vamos entrar na arte romana. Vimos todo esse contexto da questão da arquitetura, da pintura, da escultura grega, e a arte romana nos fala o seguinte: a arte romana se destacou no período que foi do século VIII a.C. ao século IV depois de Cristo. A arte da Roma antiga foi fortemente influenciada pela cultura e pelas crenças gregas. Um exemplo disso é a própria mitologia romana, muito parecida com a mitologia grega. Vamos ver mais um pouquinho sobre essa arte? Foi através da arquitetura que a arte romana conseguiu maior expressão e significação histórica. Suas edificações, construções, não é? Eram grandiosas, fundamentadas em bases circulares e no emprego de colunas e arcos falsos para efeito de decoração. Os aquedutos, as entradas e as muralhas ainda hoje são vistos no continente europeu, demonstrando a imponência que traduz através dos templos a grandeza do que foi a civilização romana antiga. Foi na arquitetura, gente, que a arte romana apresentou maior expressividade com construções monumentais que refletiam a riqueza e o apogeu da civilização. As edificações romanas possuem uma função utilitária. Vocês perceberam que nesse período não era colocado como arte, mas sim algo utilitário, como os vasos gregos, as pinturas na pré-história, a questão das pinturas no Egito Antigo. O que eles faziam era algo utilitário. E em Roma também. E ele vai buscar lá na cultura grega. Vocês viram que a cultura grega pega a influência egípcia, não é verdade? E a grega vai influenciar a cultura romana. Então, nada é descartado na arte. Você pega, você se apropria e você pode criar novas vertentes, certo? Então, dentro desse contexto religioso, né, os templos foram construções destinadas para o povo cultuar e oferecer oferenda aos deuses. Essas construções valorizavam os espaços internos. Aqui nós temos um exemplo do Panteão, né? Do Panteão, quer dizer, desculpa, qual foi o grande legado romano na arquitetura? Se vocês percebem, aqui nós temos o quê? As colunas, não é verdade? Influência grega. As narrativas, mas são colunas o quê? Coríntias. Mas aqui no frontão nós temos a questão das narrativas mitológicas que nós vimos lá na questão da arquitetura dórica. Mas sabe qual foi o grande legado romano? Foi que eles foram buscar uma influência etrusca e criaram, sabe o quê? Vou mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui? Essa parte aqui de cima superior dessa construção? Antes não existiam, isso só se deu a partir do conhecimento do arco. Quando eles colocaram na arquitetura, utilizando o arco, eles deram um maior espaço no interior da onde os seus templos, onde eles guardavam as imagens dos seus deuses. Então, foi uma influência etrusca que levou os romanos a utilizarem esse arco nas suas construções e dando esse maior espaço no interior, certo? Aqui nós podemos ver, não sei se vai dar para aqui, ó. Olha na parte de cima desse, olha como é, certo? Então, eles poderiam andar, ter mais mobilidade aonde ficavam as estátuas, não é verdade? As esculturas dos deuses que eles cultuavam, certo? Então, o Panteão é um desses exemplos romanos que nós podemos ver da questão da arquitetura romana e sua influência. Porque antes, sem conhecer o arco, as colunas elas ocupavam muito espaço
então não tinha aquela mobilidade, aquele espaço que tem o interior quando utilizou o arco que nós vimos agora no interior do Panteão, certo? E aí tem uma outra questão da arquitetura muito conhecida, que são os aquedutos e o sistema de captação de esgotos. Os aquedutos eram grandiosos exemplos de utilidade pública. Eles forneciam água limpa das fontes distantes até a cidade, para as termas, minerações e para as atividades agrícolas. Então, esses aquedutos foram muito importantes e, mais uma vez, dentro dessa arquitetura vai ser utilizado a questão dos arcos. Esse arco ele vai trazer um novo olhar, uma nova forma de construção, que é os aquedutos, que vai levar o quê? Vai levar água limpa, né, água das fontes que ficavam distante das cidades, das polis, não é verdade? E vai levar até as cidades, para as termas, para as minerações e também para as atividades agrícolas. Dentro desse contexto, falando sobre essa questão, não deixando de salientar que os gregos tiveram influências egípcias, os gregos influenciaram os romanos, que também pegaram a influência dos etruscos para essa questão da arquitetura. Então, dentro desse contexto da arquitetura, nós vimos aí a questão da construção que utilizava o arco, e isso facilitou, né, a questão da mobilidade no interior dos templos, onde eles guardavam as imagens dos seus deuses. Nós falamos também que as mitologias romanas eram muito parecidas com as mitologias gregas, tá? Então, eu trouxe para vocês também, falando um pouquinho sobre esses aquedutos. Vamos ver um exemplo desses aquedutos? Então, aqui para vocês, esse aqui é um aqueduto. E o que é justamente os arcos? São esses vãos que vocês estão vendo, tá? Entre uma coluna e outra, e eram muito utilizados para quê? Para levar a água até as cidades, certo? A mineração, para a agricultura. Então, eles até hoje, ainda existem muitos países, né? Na Europa principalmente, que têm exemplares ainda desses aquedutos. Então, essa arquitetura foi muito importante para os romanos. Então, os romanos deram um avanço nesse item, na questão da urbanização, na questão de levar o saneamento básico para as cidades, sabe? Então, eles levavam, captavam as águas lá da fonte e levavam até as cidades através desse aqueduto, certo? E aí nós temos um outro legado da questão arquitetura romana, que é o Arco do Triunfo. Os arcos do triunfo eram construídos para homenagear os imperadores e generais vitoriosos. O Arco Triunfal de Orange, na França, é um dos mais antigos arcos romanos. Então, o que era a questão desse arco, o Arco do Triunfo? Do Arco do Triunfo. Ele era feito para homenagear, tá? Os feitos vitoriosos sobre a questão de guerras, de luta, que aquele imperador, ele ganhava. Então ele criava um arco, ele fazia um arco em homenagem, e dentro desse arco ele fazia, através de alto relevo, ele fazia as narrativas de como tinha sido aquela vitória. Então os arcos que eles faziam era para homenagear essas vitórias que aconteciam. Tá? Então, existem vários exemplos dessa questão do Arco do Triunfo, dos Arcos do Triunfo. Então, dentro de Roma, existem vários, não só, mas na França também nós temos exemplo, que nós vamos ver daqui a pouco, esse exemplar que tem a ver com os antigos arcos romanos, que representavam, como eu falei para vocês, a realidade, as narrativas. Alguns estudiosos dizem até que esses arcos eles representam como se fosse uma história em quadrinho. Ele mostra aquela história em quadrinho, contando as narrativas. Tá? Então, esse aqui que nós vamos ver, ele não tem essas narrativas, mas tem alguns que eles contam essas narrativas. Então, esse aqui é chamado de Arco do Triunfo. Tá? Vocês estão vendo aqui um exemplar que ele conta, dentro tem algumas, aqui ó, aqui dentro, não sei se vai ver, dá para vocês verem,
Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui dentro vocês podem ver um alto relevo que faz essa narrativa. Alguns não, alguns arcos do triunfo eles usam toda a parede, a estrutura do arco para fazer essas narrativas em alto relevo, certo? Como se fossem esculpidas. E eles vão contando o que aquilo ali representa. Outro item que nós vamos falar é sobre o anfiteatro romano. O anfiteatro, né, que é o povo romano, apreciava muito as lutas dos gladiadores. Essas lutas compunham um espetáculo que podia ser apreciado de qualquer ângulo, pois a palavra anfiteatro significa teatro de um e de outro lado. Assim era o Coliseu, certamente o mais belo dos anfiteatros romanos. Externamente, o edifício era ornamentado por esculturas que ficavam dentro dos arcos. Então, o anfiteatro também ele vai pegar uma influência grega, que nós sabemos que o teatro, a palavra teatro, enquanto representação, ele surgiu aonde? Ele surgiu na Grécia. Ah, onde surgiu o teatro? Alguém pergunta, aonde nasceu o teatro? Foi na Grécia, mas influenciou todo o mundo ocidental. Então, dentro de Roma existe o Coliseu, que é uma da representatividade da arquitetura, que traz toda essa questão histórica, mostrando como acontecia. Na Grécia apenas eram o quê? Encenações que duravam semanas, dias e etc. Já o Coliseu, além de fazer algumas apresentações, aconteciam lutas também, certo? Que geravam toda a questão dos espectadores, trazendo essa arquitetura aonde, na sua parte interna, como está falando aí, tinham ornadas, vamos dizer assim, com esculturas conhecidas, né, heróis romanos, e eram colocados ali, principalmente a questão dos imperadores. E traz toda uma história de narrativa dentro dessa arquitetura, mostrando o quê? Que o Coliseu não só apresentava a questão da teatralidade, mas a questão das lutas. Então, dentro do nosso conteúdo, nós falamos sobre a questão da pré-história, falamos sobre a Grécia, falamos também sobre o Egito, e isso tudo vai tendo influência, assim como os gregos também. Mas os gregos, como nós vimos, eles tiveram uma grande influência no desenvolvimento da arquitetura, que nós falamos sobre o quê? Sobre os arcos plenos. O que são esses arcos plenos? É justamente, vamos chamar essas janelinhas aí curvadas, que tem muitas casas hoje no Ocidente, até mesmo aí na sua localidade, que tem esse estilo de desenho meia-lua, curvado, não é verdade? Então, isso aí, como eu falei para vocês, ele deu amplitude no interior da arquitetura, dos templos. E nada mais trazer para vocês o Coliseu, que fala sobre um anfiteatro, onde acontecia tanto as apresentações como as lutas que nós vimos. E aqui eles são ornados pelas esculturas, certo? Dos deuses e até mesmo dos imperadores e etc. Como nós falamos, a mitologia romana é muito próxima da Grécia, né? Dos gregos, da mitologia grega. E eles também vão buscar essa influência na arquitetura, né? Na escultura também, como vocês estão vendo aí. As esculturas já têm mais mobilidade, já estão vestuárias, são muito mais realistas, bem próximo do ser humano, né? E aqui vocês estão vendo ela, né? O anfiteatro Coliseu, de uma forma total. E aqui nós vamos ver essa arena por dentro, tá? Então, nós temos essa possibilidade de ver como era. Claro que isso aqui foi o quê? Foi uma restauração, né? E aí vocês estão vendo que a tecnologia nos proporciona, certo? Então, era como se acontecesse isso. Aqui os gladiadores, aqui dentro estão gladiando, né? Então, nós estamos vendo também agora o Coliseu, sem o público, mas de uma forma mais dinâmica. Aqui na frente nós temos justamente a questão das colunas, que são as dóricas, que nós vimos lá na Grécia, mas que elas também fazem parte do frontão. E aqui nós temos uma vista de corte desse Coliseu, certo?
como é a estrutura, como ficava por dentro, como acontecia, tá bom? E aí, esse aqui é o Coliseu agora com uma imagem de corte e que a tecnologia nos proporciona ter esse contato com o Coliseu. Como nós vimos, acontecia o quê? As apresentações e também os gladiadores, não é verdade, que estavam ali lutando, que era algo que os romanos utilizavam bastante, certo? Então, meus queridos, eu finalizo aqui a aula de hoje com essa imagem maravilhosa do Coliseu.